Fala pessoal, estamos começando mais um Blumenau 360 podcast. Ao meu lado, Vivi. Olá. Olá, Jutan, tudo bem? Tudo certo. Vamos aí para mais um podcast do projeto Blumenau 360 da Prefeitura de Blumenau. Exato. E hoje a gente vai falar sobre um assunto que acho que pega a vida de todo mundo, né? Todo mundo, sendo motorista ou não motorista, a pessoa está no trânsito, está andando nas ruas da cidade. E a gente hoje vai tratar do assunto guarda de trânsito, né? O trânsito aqui na cidade. A gente está com dois convidados aqui que atuam na guarda de trânsito aqui em Blumenau. O Fabiano Martins, que atua no CCO, né? Que Isso. É onde as Central de câmeras... Controle operacional. Exatamente. Martinez, né? É verdade. Eu gosto que fala Não, errado. e eu, pior que eu conheço o Fabiano mais de 15 anos aí. Martinez. E continua errando o nome. Exato. Complicado, não é fácil. Seja bem-vindo. Muito obrigado, José. Muito obrigado. Vivi. E também o Renato Aguiar, que é guarda de trânsito, também atua aí nas ruas da cidade. Seja bem-vindo. Obrigado. Hoje a gente vai falar sobre esse assunto. A gente sempre fala de guarda de trânsito, a galera vem já com polêmica e etc. E a gente quer despolemizar algumas coisas e também falar sobre a atuação, né, da guarda de trânsito em geral, né, na cidade, o quanto é importante. Né? E eu queria começar já falando sobre a CCO, né? Que muita gente, desde que a gente iniciou a CCO aqui em Blumenau, as pessoas viram as câmeras lá nas ruas, e aí já veio, né? Agora tudo vai ser multado, é só para isso, já vem o assunto de indústria da multa e etc e tal. Eu queria que o Fabiano ele esclarecesse para a gente como é que funciona a CCO e o quão é importante, né, para o trânsito da cidade. Deixa eu só fazer um parênteses aqui antes da palavra para o Claro. Fabiano. A CCO, que é a nossa Central de Controle Operacional, eu lembro quando ela foi criada. Então, realmente, essa preocupação das pessoas de que agora eu vou ter minha vida vigiada, de que agora, né, não vou poder fazer mais nada. Por que isso? Porque quando a gente mexe no bolso das pessoas, as pessoas costumam reclamar, ninguém gosta, né, disso. E aí entra agora o Fabiano falando de toda a importância que tem a CCO, que muito mais de fiscalização de infração de trânsito, do outro papel que ela tem, que é muito importante também, inclusive de controle e de otimização do trânsito na cidade, né, Fabiano, é isso? Isso. A CCO, ela é mais que uma ferramenta, né? Ela auxilia, além dos nossos agentes em campo, toda a população blumenauense, né? Hoje contamos com mais de 300 câmeras, juntando totem, sinalização semafórica, as câmeras nos postes, né? Que todo mundo vê, aquela câmera autona lá. A população não precisa se preocupar com essa questão de estamos sendo vigiados, né? Até porque a gente tem a Lei Geral de Proteção de Dados, Exato. que não permite que a gente jogue essas imagens para fora, né? Tanto que a gente só libera elas mediante ordem judicial ou investigação policial, Uhum. né? Então ela tem sigilo, tem uma sequência de etapas, né? Para ser cumpridas. A questão de otimização do trânsito, a gente pode trazer a automatização semafórica, né, que a gente controla remotamente. Grande parte da região central, né, a gente tem os agentes no final da tarde, no começo da manhã, fazendo controle de trânsito ali, para quando há esses focos que fogem do controle automatizado, a gente pode estar auxiliando o pessoal na rua. Uhum. Né? Então, dias de chuva são mais complicados, é o problema da greve de ônibus. Então, a gente sempre tem, por mais que seja automatizado, a gente sempre tem os agentes no local para auxiliar o pessoal. Inclusive, né, Fabiano, acho que o guarda de trânsito ele tem um papel muito importante nas ruas e, às vezes, até uma coisa que não precisaria fazer, mas que precisa, porque o que atrapalha muito o trânsito... Falando agora de semáforo, de partida, né? Então, além da história da chuva e de outras coisas que fogem do dia a dia, a pessoa que está lá no celular, viajando, não anda, empaca uma fila e cria uma fila gigante porque está lá no celular e perdeu o tempo de andar. Então, assim, além de todo o trabalho que o guarda de trânsito já tem, ainda tem que se preocupar com essas pessoas que estão no celular e que dormem no ponto, né? Dormem no ponto. E causam um estresse danado em todo mundo. Porque tu queres ver um exemplo? Ali na saleira da rua Joinville com a Almirante. Uhum.
né? Aquela sinaleira ali, ela é bem demorada. Não sei qual é o tempo, nunca marquei, mas é bem demorado. Tanto os dois sentidos. Então, às vezes, eu levo a minha filha para o trabalho e um motociclista, como sempre, gosta de parar na frente, né? Então, às vezes, eu paro ali e fico olhando pelo retrovisor. O pessoal chega atrás, o que eles fazem? Primeira coisa, celular. E fico ali. E falo, e coisa. O sinal abriu, eu saio e o cidadão nem apareceu atrás ainda. Só vai acordar quando ganha uma buzinada. E aí vai achar ruim. Entende? Então, às vezes, o pessoal diz, né? Eu acho que a guarda é muito rigorosa nessa questão de fiscalizar até isso. Pô, só posso dar... Tô parado ali, olhando no celular. Não pode, né? Não vou incomodar, sabe? Mas o brasileiro, ele é assim. Tu dá um dedo, ele quer o teu braço inteiro. Ele não se contenta com o teu dedo só. Então, se abrisse uma exceção, né, o que nem diz o artigo 252, que é proibido o uso de telefone de aparelho celular no trânsito, né? Ou manusear o aparelho de telefone celular. Se viesse ali, exceto quando o trânsito estiver parado ou em ocasião de um sinal vermelho de semáforo, certo? Não ia funcionar. Por quê? Porque a pessoa não aprendeu. O brasileiro ainda não tem um nível de educação para aprender a olhar o celular e guardar e ir embora. Ele não tem esse nível. Infelizmente, eu não estou falando de todo mundo, sabe? Eu estou dizendo muitas pessoas. Muitos têm essa boa educação. Olha, guarda ali. E a gente viu também, mas faz de conta que não viu. Faz vista grossa, como se diz. Né? Mas muitos não. Muitos pegam, olham e a mulher está mandando buscar pão. Agora onde é que eu vou encontrar pão essa hora? 6h30, não tem como. Aí ele vai fazer o quê? Vai ligar para alguém, vai procurar alguém para mandar mensagem. E pronto. Aí Já tá com o TDAH, assim, já entra no Instagram e... já aproveita, já vai ver outras redes. E... Aí quando vê, já tá... Não, e aí já perdeu a atenção para o trânsito, que é o mais importante, já está envolvido ali, né? Como o Jotan falou, já está no Instagram, já está olhando outras coisas. Não prestou mais atenção, é um pedestre que está atravessando ali ainda atrasado também, o sinal está fechado que atravessa, ele não vê. E aí, assim, uma infinidade de coisas que podem acontecer por descuido total, né? Por uma irresponsabilidade que poderia ter sido evitada. Aqueles 10 segundinhos que tu olhou para o celular já são suficientes, né? Tem outro exemplo, é aquele... um amigo nosso falou que eu acho muito rigorosa essa lei do motociclista, só para ilustrar, né? Eu acho muito rigorosa essa lei para motociclistas, de recolher a carteira de habilitação e fazer uma multa gravíssima, R$297. Conduzir a moto sem a viseira de proteção. Né? Ele diz, eu acho isso um absurdo, uma lei muito severa. Né? Olha só, quem tem moto sabe o que eu vou falar agora. Eu já ando de moto desde os 15 anos, já era um infratorzinho lá das antigas. Geralmente é assim, tá? O cara é infrator, dele entra na guarda. Aí muda, né? E não tem nem vergonha de contar. Não tem, Mas não tem. tudo certo. Aí o que acontece? Tu tá ali pilotando tua moto com a viseira levantada numa boa. Entrou um bichinho no teu olho, o que é que tu vai fazer? Tu não vai ter nem um minuto para poder raciocinar tão rápido a ponto de reduzir, ligar a luz de seta, procurar um lugar seguro para tirar o capacete. Aqui já e... É na hora, tu tá ali acelerando, entrou o bichinho, pronto. A mão continua acelerando e já vai no olho, pronto. Parou um caminhão na tua frente ou fechou um semáforo, tá feito. E carro não tem airbag, e moto não tem airbag, não tem nada, né? Não tem nada. Só o para-choque. Ali. Entende? Então a gente já começou aqui já conversando, né? Que é até o objetivo que a gente tem aqui. Mas a gente já vê essa a questão, né? A gente tem dois guardas de trânsito aqui, um que atua ali na CCO, né? Nessa organização de trânsito e tudo mais, outro que atua na rua, mas que tem esse mesmo objetivo, né? Que é, além de trazer essa proteção para as pessoas, como você falou, a viseira, ela é para proteger a pessoa. Sim. Ela não tem nenhum viés de organização do trânsito ou de mobilidade urbana, ela é para proteger exatamente a pessoa. Sim. O celular já é um exemplo de que ali, muitas vezes, claro, também pode acontecer acidentes quando a pessoa está dirigindo e usando, mas num semáforo ela pode também, ela acaba causando filas e congestionamentos, que é o quê? Organização de trânsito. E que tanto a CCO quanto, né, o guarda que está na rua são responsáveis por tentar auxiliar e evitar que isso aconteça, né? A gente sabe que em Blumenau a cidade está crescendo cada vez mais e o trânsito tá piorando cada vez mais, né? Tem dias que é complicado, que é muito difícil. Se não tivesse a guarda
atuando na rua ou na CCO, seria muito pior, né? Então é importante que todo mundo tenha esse entendimento e que o objetivo não é multar, né? O objetivo, se a gente pudesse não multar, seria melhor, porque mostraria que está todo mundo andando corretamente, né? Exato. Mas tem que multar porque, como você falou, né? Não adianta só chegar e falar, não faz. Se falou não faz, o cara, beleza, tá fazendo de novo. Vai virar as costas. Se não tomar uma multinha, vai fazer de novo. Porque tem que tomar, né, um negocinho, tem que ter uma advertência ali, né? É que, na verdade, esse negócio da indústria da multa, até se tem infração, é porque tem infrator, né? Sempre vai ter. Ninguém consegue andar 100% correto, né? Indiferente, seja trabalhador ou não, né? A maldade, o crime também andando no trânsito, então a gente é obrigado a fazer para os dois lados, né? Sim. O que a gente escuta muito, né, a questão agora, Blumenau vive uma situação diferente agora, por muito tempo teve a fiscalização eletrônica, que deixou de existir por um tempo, e agora nós retomamos esse cuidado nas ruas da cidade, né? E aí há uma diferença, né, de velocidade, em tal lugar é 40, em tal lugar é 50, tal, e as pessoas muitas vezes reclamam disso, né, nas redes sociais da prefeitura a gente vê muito esse tipo de reclamação. Mas nada é por acaso, há um estudo por trás disso, há uma legislação prevendo essa medida, essa atitude, e cabe a nós, É importante cidadãos, destacar cumprir. que a legislação de trânsito ela é federal, né? Não é o município, claro, não é o vereador, o prefeito que faz a lei de trânsito. Ela vem lá de Brasília. É uma lei federal, é uma lei nacional, né? Sim. Então não sou eu que estou dizendo que tem que ser essa velocidade nesse determinado local. Claro, existem estudos e aí o município se adequa a essa lei federal. Mas não é a gente que dita como tem que ser, qual o valor da multa e etc e tal. Exato. A gente se adequa a uma lei federal, né? A gente pega bastante nas noites aí, nas madrugadas, né? A gente pega... Fabiano, com certeza, que trabalha nas câmeras, deve ter visto, né? Aquela corridinha do cidadão com o capacete e a passageira. Não, só vou pegar ele no trabalho, esqueceu o capacete. Vai ser mesmo, né? É flagrado. E a gente acaba pegando, em pontos onde não tem câmera, a gente acaba pegando. Então, vai ser lavrado o auto de infração, meu amigo. Imagina, eu que ando de moto há tanto tempo, como eu já disse, eu tenho pavor de sair à noite de moto. Eu tenho pavor, por quê? Porque eu já sei no trabalho o que a gente vê por aí de briga, sabe? A desumanização entre moto e automóvel. Então eu tenho pavor, não quero misturar. Pago para não sair, fico em casa. Então o que acontece? A gente sai, pega o cidadão à noite na rua cometendo um determinado delito, por exemplo, esse que eu falei, transportando um passageiro sem capacete. Multa, o recolhimento do veículo e recolhimento da habilitação e mais o cursinho de reciclagem. Pronto. O que o cidadão disse para nós? Isso que tu falasse agora. Você guarda tudo isso, é a multa? Esse é o valor da multa por transportar. Você não tem como dar uma multa assim mais barata, sabe? Como tu falasse. Eles acham que a gente pode escolher uma multa, sabe? É que nem de acordo com a cara do cliente, assim, né? Que você Sim. vai dar o valor de acordo com a cara do cliente. Conforme a cara do cliente, sabe? Eu chego no mercado, vou comprar esse café. Não, isso está muito caro, vou pegar esse aqui, é mais barato. E eu posso escolher, então, não, eu não vou te dar essa multa, eu vou te dar uma outra aqui, deixa eu procurar no meu catálogo de vendas, que eu vou te dar uma mais baratinha. Então não pode. Eu vou deixar margem para que ele consiga baixar essa multa, se eu fizer alguma coisa que não está dentro do contexto, né? Por exemplo, se eu der uma multa para ele de dirigir, sei lá, sem atenção e os cuidados da segurança no trânsito, a junta que julga essas multas vai perguntar, o que ele fez que estava colocando em risco ele estava levando a passageira sem capacete? Existe uma multa específica. Por que tu não fez a multa específica? Então, nós também somos cobrados disso. A chefia também vem para cima da gente, né? A gente não pode sair por aí escolhendo o que eu vou fazer, como é que eu vou fazer, né? Vou fazer de conta que não vi. Na verdade, o CTB, com os seus 341 artigos e N resoluções que tem, o que acontece? Cada multa ela é específica para aquela função. Eu não posso mudar o contexto disso daquilo. Então eu tenho lá, estacionar o veículo sobre a calçada, é estacionar o veículo sobre a calçada. Eu não posso dar mais um exemplo. Eu vou te dar uma multa aí porque tu... Contramão de direção. Contramão de direção? Sim, nada a ver. Não posso fazer, sabe?
porque depois vai chegar na Jari e eles vão usar de má fé para conseguir baixar a multa e depois dar risada. Então a gente não pode fazer isso. Na verdade, não é uma questão de briga com o condutor, é uma questão, como tu dissesse, é uma reeducação. Se não aprendeu, aí o pessoal reclama. Mas na autoescola ninguém me disse nada. Meu filho, vai lá e reclama na tua autoescola, pede teu dinheiro de volta. Né? Porque o Código de Trânsito te encontra desde o livrinho de 99, na papelaria, até códigos comentados. Na internet, no celular, tu baixa ali um código completo, com resoluções, com tudo. Tu não vai baixar na sinaleira, né? Você não vai parar na sinaleira, ele queria baixar. E assim, ó, tudo isso é para cuidar da vida das pessoas, né? Esse é o objetivo principal de todo esse cuidado no trânsito, de toda a fiscalização que acontece. Sim. Da CCO, a gente está cuidando de vidas, da nossa vida, né? Da vida dos condutores, das pessoas que estão lá e de muitas outras vidas. Quero contar aqui rapidamente a história, uma campanha que me marcou demais. A partir dali, eu acho que eu mudei um pouco a minha visão de trânsito também, porque realmente mexeu no coração, assim, né? Uma campanha da Polícia Rodoviária Federal, próximo ao Natal, foi um final de ano, de uma policial contando a história, uma história real, que não parou uma pessoa no trânsito e aquele veículo bateu. E uma criança que estava no banco de trás acabou se machucando e foi para o hospital. Então, se envolveram ali num acidente de trânsito, a PRF foi lá, atendeu tal, foi no hospital para tentar pegar as informações, alguma coisa nesse sentido, assim, não lembro exatamente de toda a história. Chegou lá, perguntou para a médica, e aí, como é que tá, né, os envolvidos aqui em tal acidente? Bom, infelizmente, a criança faleceu, veio a óbito. E aí, o pai lá, né, desesperado, triste e tal. Um tempo depois, aquela gente foi conversar com o pai e disse assim, eu queria ter te multado. Eu queria ter te encontrado um pouco antes do acidente ter acontecido. Porque a filha dele, essa criança, estava no banco de trás, era um percurso curto, estava lá deitadinha, porque era no final de uma festa, de uma confraternização da família, não estava na cadeirinha, estava sem cinto, deitado porque estava com sono, então o pai, deixa, né, dormindo aqui, eu só vou até em casa que é pertinho ali. Acabaram se envolvendo no acidente, como a criança não estava protegida, faleceu. E aí essa agente da Polícia Rodoviária Federal, ela disse assim, como eu queria ter te encontrado antes, eu ia te aplicar uma multa, né, bem cara até, mas toda essa situação teria evitado, não teria acontecido a maior tragédia na tua vida, tu teria com a tua filha agora, com o teu filho aqui, então assim, eu queria ter te encontrado antes, né? E isso realmente me fez pensar. Confesso aqui que muitas vezes quando a gente para no sinal, tu vai dar aquela olhadinha no celular, né? Como o Renato, ele também confessou que já aos 15 anos ele dirigia uma moto, então também vou confessar. E os meus filhos que estão no banco de trás, eles já me falam, mãe, larga o telefone. Não pode, mesmo parada no semáforo, porque realmente não pode, né? Então, eles mesmos já puxam a orelha e já falam. Às vezes não dá nem tempo de entrar no carro e puxar o cinto, e eles já estão, mãe, o cinto, sabe? Então, assim, legal, porque a educação já começa, né, desde pequeno na escola, e hoje a gente tem um trabalho muito legal da Escola Pública de Trânsito nesse sentido, né? Sim. Mas esse exemplo é claro, eu acredito que vocês, né, que estão no dia a dia, que trabalham nisso, o Fabiano que está aí. Quantos anos, Fabiano? 9. 9 anos agora. O Renato, 93, 17. Né? Não, mas também aí, tanto tempo, né? E vocês com certeza vivem isso, esse exemplo que ela falou, vocês com certeza já viveram algo parecido. Mas é isso, né? Quem não faz errado não é multado. Se a pessoa fez errado. A multa acaba sendo até, às vezes, a menor, né? A advertência, enfim, a multa, ela acaba sendo a menor dos prejuízos, porque ela pode ter um prejuízo muito maior se ela não for multada, mas sofrer um acidente, né? Perder um ente. Então, eu acho que a atuação da guarda, como a gente falou, nesse sentido de defender as pessoas, de cuidar das pessoas e também, claro, cuidar do trânsito, né? Então, não sei se vocês têm alguma história também que vocês já presenciaram, assim, que seja legal também da gente contar aqui. Olha, se fosse para começar a contar a história, nós íamos ficar 3 dias aqui e não ia terminar. Porque esse serviço aqui, não sei quem de vocês teve experiência militar, serviu o exército, mas esse serviço aqui na guarda, pelo menos o meu, que é no plantão, então nós começamos às 6 da manhã de hoje e vamos sair amanhã de manhã às 6 horas da manhã. Então, nessas 24 horas, tu vê de tudo.
Se eu falar o que é de tudo para vocês, vocês não vão acreditar. O Fabiano sabe que ele já foi plantonista. Soma mais um pouquinho ainda. É. Bem... Se eu disser assim, eu já É vi tudo e mais um pouco, né? Mais um... e mais um pouco, sabe? Então, o cara tocando violão para cantar junto com a gente, ir para a delegacia cantando junto, chorando, o outro falando a língua dos anjos, falava um monte de coisa querendo nos enganar, dizendo que ele viveu no deserto por 30 anos, ele viveu no deserto. Digo, tá, mas quem é tu? Tu é um enviado de Deus? O que tu é? A gente vai dando pilha, sabe? Aí ele assim, eu sou o Espírito de Deus, eu sou um anjo do Senhor. Digo, que bom, então o senhor vai ficar com a gente, vai nos acompanhar até a delegacia, né? Lá o senhor fala com o delegado. Aí ele falava umas palavras engraçadas, bobas assim, para dizer que estava falando a língua dos anjos e coisa, sabe? E o nosso chefe era evangélico. Eu disse para ele, chefe, nós temos um enviado de Deus aqui, o cara fala a língua dos anjos. Ele disse, leva ele para a delegacia e apresenta para o delegado, lá para o delegado ver também, um atrativo. Então tem de tudo. Tinha um loteamento lá na República Argentina, isso aí todo mundo sabe. Então a gente ia fazer as rondas na madrugada, 2, 3 horas da madrugada, um loteamento abandonado, perigoso, o pessoal se reunia lá para dividir produto de furto, carro roubado a gente encontrava lá, depenado, moto, viciados em droga. E tinha gente que desconhecia, gente que não assistia televisão, não lia um jornal nem nada, e eu, casalzinho lá, em plena madrugada, né, para fazer o popular lambiçoca. Ficavam ali numa porra. Então, cultivar o amor, né? Então a gente chegava lá, desligava o giroflex da viatura, entrava devagarinho lá no meio daquele mato. Então já estava, o cidadão estava lá com a menina, e só com o farolzinho baixo, a gente também entrava com o farol baixo, que ele já imaginava que era mais alguém, e a gente fazia a volta. Quando voltava, ligava as luzes, aquilo era uma correria desgraçada. Então sai todo mundo fora do carro, todo mundo, bota as mãos em cima do carro. Aí botavam o gurizão em traje de Adão, ela em traje de Eva, o popular largados e pelados. Pô, embrulha a menina aí, te embrulha aí. Pô, seu guarda, a gente veio aqui para se curtir. Cara, tanto lugar que tem, vocês vêm aqui, sujeito a passar um doido aí com uma faca, matar vocês dois, como já aconteceu, cortar vocês, então pega e some daqui. Então, nós vimos muita coisa que, como é que eu posso dizer? Fizemos vista grossa, que era para ter levado os dois para a delegacia, ou chamado a PM para conduzir, né, por atentado ao pudor, eles estavam numa via pública, praticando atos libidinosos, né, como eu falei, aquela expressão lá, né, mas a gente deixava em branco, porque o que nós falamos no começo, o nosso lado humano a gente tem. Se eu disser que não, eu vou estar mentindo. Mas a gente já se comoveu com atitudes que nem essa que tu contou, essa história aí. A gente já se comoveu, né? E dizem, não, vocês são profissionais, vocês não podem. Então, vai lá e fica ali. Vai tu lá e ver uma criancinha de 1 ano atropelada, né, com a cabeça amassada, porque um cidadão drogado foi comprar droga lá no morro e desviou do buraco, matou a menininha que estava vindo correndo para ver a mãe que tinha chegado do serviço, e matou ela. O que ele fez? Ele fez a volta na rua, voltou, parou do lado, olhou como se fosse um cachorro, um bicho, embarcou no carro e foi embora. Bem assim. Meu Deus, essa é uma história real? Essa é uma história real, sim. Isso foi numa sexta-feira, por volta das 11h50. Eu e o Silvandro éramos parceiros. E nós fomos chamados. Nós tínhamos acabado de ir na rodoviária, que na época o nosso departamento era na Rua das Missões, e a gente vinha pegar o almoço aqui na rodoviária. E aí, quando a gente estava chegando para pegar o almoço, o chefe disse, vão lá no Progresso, que tem um acidente gravíssimo lá, parece que tem um óbito. Pronto, esquece o almoço. Pode esquecer. Esquece o dia, esquece tudo. Né? Tudo. Aí chegamos lá, uma menininha, aquela coisinha pequenininha, embrulhada ali num pano, né? E aí os bombeiros recolhendo tudo. A gente tem que, pela lei, a gente tem que bater foto do ambiente, do local, dos veículos e da posição final da vítima, né? E aí eu digo, coragem para ir ali levantar e bater foto daquela coisinha ali, sabe? Então eu duvido qualquer um, por mais que
tenha experiência e tudo, que não vai se comover vendo uma foto dessa. Todos nós que somos pais, que tivemos nossos filhos, cara, é muito, sabe? Então essas coisas fazem com que a gente perca noites de sono. É isso que a gente quer evitar, né? E por isso que existem regras, leis de trânsito para evitar esse tipo de Para coisa, né? evitar esse tipo de coisa, sabe? Tanto, principalmente para os pais, como também para nós, entende? Teve um outro atropelamento aí lá aqui não lembro, na Vila Nova, sabe? Uma família numa plena comemoração de domingo, churrasco e festa, e uma das pessoas que estava ali foi retirar um micro-ônibus, uma van de transporte escolar. E a criancinha de 9 meses, acho que era, mal tinha aprendido a engatinhar. Não podia ver o vô sair, que ela vinha e ficava no colo, ali dentro do pátio. E ele não viu, e passou por cima e matou a própria neta, sabe? Então, aquele dia, tu chegava ali, eu disse, a gente que tem caráter, né, cara? Porque podia chegar ali, tu podia pegar o que tu bem entendesse. A casa estava aberta, não tinha ninguém, estava todo mundo lá fora desesperado. Então, nós aqui íamos pedindo para alguém que estava ali na casa o documento do motorista e coisa e tal. A casa aberta, todos a TV ligada, aparelho de som, videocassete, tudo ligado, tudo aberto, sabe? Entrava e saía quem bem entendesse. Tamanho foi a ocorrência que aconteceu. A única netinha que perdeu a vida naquele domingo, sabe, por um ato assim repentino. Ela viu o vô, quis correr pro vô para manobrar a van e ele não viu e acabou passando por cima. Agora, assim, ó, tava pensando aqui, quanta coisa que a gente conseguiu, né, como cidade, conseguiu evitar, quanta tragédia conseguiu evitar, graças à atuação dos guardas de trânsito nas ruas, à fiscalização, à realização de blitz, né, a todo o trabalho que a guarda de trânsito faz, à fiscalização eletrônica na cidade, ao trabalho desenvolvido na CCO, né, de todo o monitoramento que é realizado ali. Então, assim, ó, quanta tragédia, né, que a gente nem faz ideia, a gente conseguiu evitar graças a esse trabalho. Botando um adendo nessa situação da fiscalização eletrônica, de fato, né, a gente... Eu não vou ter os números exatos aqui, né, mas a diminuição de acidentes com vítima depois da instalação da fiscalização eletrônica, ela caiu drasticamente, sim. Na época também, antes disso, quando a gente tinha o radar móvel, cara, ia lá embaixo. Na época da pandemia, foi o que salvou os leitos também. Desocupava, né? Porque essa é como a gente falou antes, né? Essa atuação não é porque a gente quer multar as pessoas, né? É porque a gente quer que as regras sejam cumpridas, né? E como foi um exemplo aqui, são situações que às vezes a multa salva uma vida, né? E a multa, às vezes, ela ensina também, né? A gente tem os radares instalados aqui. Eu tomei, acho que 2 multas seguidas, assim, logo depois da instalação do radar. Todo mundo contando os podres. Mas é aquele negócio, assim, às vezes a gente precisa aprender um pouco, assim. Eu costumo tentar sempre seguir as regras, mas aí por descuido, num fim de semana, dei um pouquinho mais rápido e tomei uma multa. Cara, desde que eu tomei aquela multa, eu nunca mais andei mais de 50 por hora em semáforo aqui na cidade e dentro da cidade. É uma situação que mudou porque eu tomei uma multa e eu sei que eu estava errado, né? Eu até queria perguntar a opinião de vocês, porque quando eu escuto a galera meio com esse papo de indústria da multa, eu já me irrito. Eu imagino vocês que vivem no dia a dia, né? Qual é o sentimento de ver uma pessoa falando, não, porque isso é a indústria da multa, isso é só para ganhar dinheiro. Como se o dinheiro fosse no bolso, né, do agente de trânsito. Ah, cara, se fosse o que você falou aí de meta, se fosse para isso, eu pegava uma cadeira de praia, botava ali no centro e fazia notificação de celular. Mas eu acho que no começo irritava mais, sabe? Mas depois que tu tem um tempo de casa, já é uma coisa que tu meio que ignora. A maioria... Quem não conhece ou quem tem o mínimo de conhecimento na área, ele não vai para esse lado. Ele não faz essa discussão. Normalmente a pessoa é um pouco ignorante quando ele quer partir para esse lado. Ele quer tentar te ofender, vem com papo de guardinha. E aí, já veio o nosso lado de servidor público, né? De ter urbanidade com a pessoa. A gente tem que ter
jogo de cintura pra sair dessa situação. Mas não irrita mais. Tem aquele ditado, né? Se não é no amor, é na dor, né? Que a gente aprende. Então, de um jeito ou de outro. E a gente também tem que dizer, né, que as pessoas são muito egoístas no trânsito, né? Um exemplo, a gente falou disso lá no comecinho da conversa, a questão do cuidado com os motociclistas, né? Então, quem está de carro não tem esse cuidado. E há uma lei maior no trânsito que diz que o maior sempre precisa cuidar do menor. Então, assim, a pessoa que está de caminhão cuida do pessoal que está no veículo menor, o do veículo cuida do motociclista, o motociclista cuida do ciclista, o ciclista cuida do pedestre, né? Então tem que ter esse cuidado. Infelizmente não há, porque no trânsito as pessoas elas costumam ser muito egoístas, pensar no próprio, né? Aquela história, sai de uma rua, vê um ônibus, vai querer passar e se enfiar e acelerar para ir na frente do ônibus. Não lembra que a pessoa está lá sozinha, talvez com a esposa, com o filho, mas no ônibus, olha quantas pessoas, né? Não pensa no coletivo, quantas pessoas estão lá precisando ir trabalhar também, precisando chegar no horário. Então a gente acaba... Nos Estados Unidos eles abrem, né? Os dois lados, para tudo, até o pessoal passar na faixa. Botou o pezinho, já todo mundo para, aqui nem sempre é assim, né? Eu tenho uma sobrinha minha que mora lá já há 19 anos, ela foi atrás do sonho americano, né? Ela fez enfermagem aqui, se formou, foi para lá, agora hoje ela é médica lá em Nova Jersey. E é bem assim mesmo. Aquele ônibus escolar que a gente vê na televisão... Amarelo. O amarelinho, ele para do lado da rua, aparecem aquelas duas placas de stop. Tanto os carros que vêm de frente quanto os que vêm de trás param, nenhum deles passa. Nenhum deles. Por isso a gente vê no filme, né, as crianças saindo, atravessando a rua. Até nós estávamos vendo um filme esses dias, falando, olha os cabeçudos ali atravessando sem olhar para os lados. Mas não, é a cultura deles que é diferente. Aqui no Brasil o país é tão grande que a gente tem muitas culturas diferentes, né? Para quem viaja o país sabe como é que funciona. Tem lugar, aqui, você comentou sobre o capacete, aqui... ainda bem, né? A gente tem essa cultura de usar o capacete porque protege as pessoas e etc. Mas tem lugares no Brasil que não se usa capacete. Ainda hoje não se usa mais. Aqui a gente já abordou o pessoal. No Nordeste é muito comum, tá? Sim. Então a gente já abordou a gente lá e falou assim: mas lá na minha terra eu não uso. Lá não tem. Lá a gente não precisa disso. Pô, como é que não precisa, cara? Tu cai e bate cabeça? Não tem como. Tem a cultura da seta também aqui em Blumenau. Tem. Nem todo mundo dá Essa seta. é bem polêmica, O que é importante também, pessoal, aí, uma dica, bem a seta, né? Pô, vai mudar de pista, dá a seta. Vai entrar, dá a seta, é importante, né? Para evitar acidentes de trânsito. E também para evitar que você tome uma multa também, porque não dá seta, é multa. Ô Fabiano, e alguma história lá da CCO para contar pra gente? Algumas das coisas que vocês conseguem ver lá da Central? Teve uma na Getúlio Vargas, próximo ali à entrada do Bremen Center, né? Um pouco mais para trás ali. De uma usuária de droga, ela estava em estado psicótico e ela parou no meio da rua e começou a se despir e um carro parou. Se eu não me engano, era um parente dela, porque foi identificado depois, foi a guarnição da Polícia Militar, a nossa, até chegar lá, né? E ela subia no capô, no teto e dançava. Gente, ali foi... Depois chegou o pessoal para tentar apaziguar a situação, porque ela tava agressiva também. Berrava, né? Obviamente a gente não consegue ouvir, né? Mas só dava para ver a boca dela berrando. E ninguém dava conta de segurar a mulher. E vocês assistindo tudo de camarote. Claro, tomando as devidas providências, né? Mas... Como é que funciona, até para entender? Vocês flagram coisa nesse sentido? Flagram alguma coisa, né, que está sendo cometida uma infração, ou algo que traz um risco até para quem está ali naquela região? O que é feito? Vocês acionam o próprio guarda de trânsito, a polícia militar? Como é que funciona essa atuação dentro da CCO? A gente tem uma integração muito, muito grande, um coleguismo, um companheirismo muito bom com a polícia militar e o bombeiro militar, o SAMU, né, os órgãos de segurança aqui do município. Então a resposta é muito rápida. Legal. Então, uma situação de delito, um crime que a gente consegue visualizar, às vezes o pessoal da Polícia Militar não consegue, a gente já tem esse canal, né? Um acesso muito bom. No caso, a gente sempre aciona a nossa guarnição, a Polícia Militar, quanto mais melhor, né? Antes pecar pelo excesso do que pela falta. Exato.
Legal. Eu queria também aproveitar, né, 2 profissionais aqui com a gente. A gente sempre fala, né, sobre essa questão mesmo da segurança de trânsito, da proteção das pessoas. Eu queria que vocês falassem um pouquinho sobre a opinião de vocês, né, enquanto profissionais, enquanto pessoas que estão já vivendo há tanto tempo no trânsito, em relação a como melhorar, né? A gente tem aí as ações que estão sendo feitas pela GMT, né, pela Secretaria, que são as instalações aí de aparelhos de fiscalização e etc. Mas como que o cidadão ele pode ajudar também a melhorar o trânsito da cidade? Seja na parte da segurança, mas também na mobilidade, assim. Educação. Educação, começando desde pequenininho. Isso, o Código de Trânsito, que dizem aí, né, o novo Código de Trânsito brasileiro. Não é novo, já está velho, já está de maior. Já passou de 21 anos. Então já está na hora de ser reformulado. Tem coisa que a gente não tem nem de enquadrar o cidadão, porque já caducou. Mas vamos tocando com isso aí que nós temos. Olha só, o primeiro exemplo era o quê? Educação. Desde pequenininho, lá de baixo, tu não vai ensinar uma criança do primeiro aninho a dirigir, que tem que ligar 7 coisas. Tu vai passando para ele as regras do pedestre, como tem que obedecer, como é que fica no ponto de ônibus, como é que coloca um cinto, essas coisinhas básicas. Conforme ele vai crescendo, tu vai passando para ele legislação, direção defensiva e tudo mais. Quando ele fizer 18 anos, ele está apto a tirar a carteira dele, a habilitação. Simples assim. Esse é o primeiro ponto. Educação. O segundo ponto, colocar na cabeça das pessoas que quanto mais carro na rua, pior fica. Vocês querem ver um exemplo? A nossa equipe, nós éramos em 6 guardas e mais o nosso coordenador. Vinham todos lá da área norte, começando lá da divisa Indaial. Vinha o meu parceiro de viatura, com o carro dele. Um pouco mais adiante, no Texto Salto, já saía um outro colega nosso com o carro dele. Chegava na Fortaleza, ali no bairro Fortaleza. Vinha mais 3, cada um com seus carros, certo? E o único que vinha do bairro do Garcia era o Gomes, que vinha do lado oposto. Ou seja, 5 carros vinham do mesmo local para infernizar o trânsito, para complicar o que já está ruim. Custava a gente se organizar e fazer assim, ó, o seu Valdir, que vem lá da divisa Indaial, ele vem passando e pega todo mundo, pronto. Chegamos num carro só, tu tira 4 carros da rua. Não era isso? Não era uma opção? Agora, aqui em Blumenau, nós temos o quê? O nível de vida aqui é muito elevado, tá? Aqui, se vocês olharem, aqui nós temos uma cidade que tem o nível de veículo per capita um dos mais altos do Brasil. Isso. Tem mais de um, né? 350 mil habitantes, 270 e alguma coisa de veículos, cara, muita coisa. Muita coisa. Sem falar que sai um veículo, um lançamento, no outro dia tu já vê, tá rodando aqui em Blumenau. É o primeiro lugar onde chega, praticamente. São mais veículos que por casa, né? Sim. Já fiz uma reportagem uma vez que, se a gente pensar, são quase um veículo a cada 2 pessoas. E normalmente uma casa tem mais de uma pessoa, às vezes 2, 3, 4 pessoas. Então são mais veículos do que casas, né? Do que moradias. Então famílias têm mais de um veículo, né? Sim. Aí sai o pai de manhã para ir para o trabalho e vai com o carro dele. Sai a mãe para ir para o trabalho e vai com o carro dela. Sai um filho e vai com o carro dele, faz o filho com o carro dele, sabe? São 4 carros na rua, rodando e ajudando a congestionar. Poderia ser pensado num meio dessas 4 pessoas irem juntas num único veículo? Claro que sim, tem opção. Não, tem o próprio transporte coletivo, né, que a gente estimula como prefeitura as pessoas utilizarem. Aí há a reclamação, porque é caro, porque não tem todos os horários. O que as pessoas não se dão conta é que quanto mais gente utilizar o transporte coletivo, melhor ele vai ficar. Exato. Vai baratear, sim. Mais horários serão oferecidos, né? Então tudo isso melhora. Quanto menos gente utiliza, mais caro fica, menos horário tem, porque para que vai botar um ônibus no horário lá para 2, 3 pessoas? Sim. Então se tiver 20, 30, vale a pena colocar um novo horário, colocar mais uma linha. Enfim, então assim, a própria utilização, há cada vez mais corredor de ônibus aí nesse sentido, ciclovia, ciclofaixa, né, para que as pessoas utilizem a bicicleta. Sim.
E hoje, graças a Deus, cada vez mais pessoas estão fazendo utilização de bicicleta, de patinete, né? A gente vê bastante também. Tem toda uma polêmica também. Ele já fez cara feia. Com a utilização do patinete, as pessoas elas ainda não estão cientes da importância de fazer o uso adequado. As pessoas ainda não sabem usar, porque é uma novidade. É que, na verdade, o patinete... Vamos fugir um pouco do assunto só rapidamente, né? Mas o patinete, ele entrou de gaiato aqui na história e foi que agora que tá desenrolando a legislação para ela, né? Sim. Mas... Não, as pessoas ainda não sabem como utilizar. Gente, não são a gente já educadas teve para óbito isso. em virtude Sim. desse equipamento. Sim. Não, teve aferição em lombada de 58 quilômetros. Nossa. Não é um brinquedo. É. É um veículo. Sim. Exato, tem que ter E a todo pessoa cuidado tem que ter também. consciência para utilizar, Exato, claro. Consciência e é o que a gente volta àquilo, né? É a educação. Né? A pessoa tem que entender, ela tem que saber que ela está convivendo num trânsito e ela tem que tomar os devidos cuidados por ela e também pelo outro, né? E tudo faz parte da educação de trânsito. Educação, saber as regras de trânsito, cumprir essas regras de trânsito para evitar o maior número possível de acidentes, evitar o maior número possível de situações ruins no trânsito, que aí vem acidente, aí vem também congestionamentos e etc. Né? Sim. Até muita gente liga para lá falando sobre são as scooters, né? As maiores. O pessoal falando, mas eu queria comprar pro meu filho. Você tem, não dá, né, cara? Tem que ter habilitação para isso. Começa por aí. Tem que ter habilitação. Aí quer dar pra criança de 12, 13 anos para andar na rua. Cara, 12, 13 anos? Pô, já foi jovem, né, Faz Jotã? parte também Sabe como é que é? Da noção das pessoas também, né? Tem que ter noção. Mas é complicado, cara. E ainda falando na parte de mobilidade, eu já falo há muitos anos, eu nem era guarda ainda, eu sempre dizia, nós temos uma solução para acabar com esse trânsito doido nosso, que é isso aí que vocês estão vendo atrás de vocês nesse banner aí, esse rio. Olha o potencial que tem esse rio, que liga o terminal lá de cima do aterro até o centro, e do centro até Gaspar, até no litoral. Sabe, por que não se pensou em algum meio de transporte pelo rio? Não é uma questão para se Veneza pensar. tá aí, né, cara? Transporte coletivo é tudo no canal. Quantos ônibus que tu tiraria da rua, né? Usando o nosso Rio Itajaí-Açu. Olha que maravilha. Fica É isso, né? Fica a dica aí, né? Fica a dica. Mas acho que a conversa ela é muito legal, a gente acaba, né, tendo vários focos aqui, porque o trânsito, todo mundo, como eu falei no início, né? Todo mundo vive o trânsito. E é muita polêmica, né? Exatamente. Tudo é muito polêmico. E todo mundo tem uma opinião, mas eu acho que o centro que fica é o que a gente sempre falou aqui. É a educação, é o dirigir corretamente, é o andar corretamente também, né? Porque o pedestre também ele tem os seus compromissos no trânsito, o ciclista também tem, enfim, todo mundo tem. Para a gente fazer o melhor é andar corretamente, né? Com certeza vai evitar muitas situações que são ruins e a guarda tá para isso, né? Tá para auxiliar e quando necessário também. É o bom e o ruim, né, cara? É isso, acho que nosso tempo já foi, então a gente já vai partindo agora para as considerações finais, né? Agradecer muito a presença de vocês, o bate-papo, por vocês compartilharem conosco essas histórias, né? O Renato que tem 27 anos de história para contar, a gente podia ficar aqui alguns dias ouvindo. Que eu volto. O Fabiano também, né? Que já está ali numa jornada de 9 anos, também já é bastante tempo, então a gente quer agradecer a presença de vocês. Muito obrigada. Eu que agradeço o convite de vocês, gente. Também agradeço convite em nome da Guarda Municipal de Trânsito de Blumenau, agradeço, sinceramente. Fico devendo o presente que nós não trouxemos, tá? Pois quero o nome de toda a equipe aí que nós vamos colocar numa camisa. Eu vou fazer a doação e nós vamos colocar, vamos deixar aqui para vocês. E precisando de alguma coisa, seja informação ou se está sentindo falta de uma multa, pode chamar, a gente vem fazer, tá? Não tem problema, tá? Brincadeira. Tá, mas precisando de alguma coisa, o telefone nosso vai cair lá no CCO, é o 153, certo? Vocês podem ligar 24 horas, vai tocar. Principalmente com o Antônio Fabiano, né? Principalmente quando tiver, pode ligar às 2 horas da manhã, que ele vai atender sem nenhum problema. E nós estamos sempre à disposição de vocês, da população de Blumenau e de quem mais precisa. Da sociedade, né? Tentando fazer uma sociedade melhor. Isso Fabiano, aí. obrigado.
que agradeço, gente. Eu não tenho muita consideração para fazer, acho que o Renato já falou tudo, mais um pouco, né, cara? Não deixa espaço para mim, quase. Aliás, já faço aqui até um merchan. A gente tem aqui o Pode Seguir, que foi quando a gente fez um outro podcast, um outro episódio aqui também com o pessoal da SMTT. Eles trouxeram aqui a caneca do Pode Seguir, que é um podcast também da Guarda de Trânsito, podcast da SMTT, né? E lá também tem vários episódios legais. Tem um episódio que você participou também, né? Imitou o Silvio Santos e tudo. Pode ir lá assistir. Dá uma palhinha pra gente aí, né? Eu e o Maicon nós fomos lá com a Danúbia de Souza. Isso, a Danúbia que faz lá. Você pode pesquisar lá, pode seguir lá no YouTube, enfim, nas plataformas digitais de áudio. Você consegue escutar e assistir lá, que é bem legal também o Pode Seguir. A gente já faz até um merchan aqui. A gente quer, né, lembrando mais uma vez que o nosso podcast, o Blumenau 360, ele é toda sexta-feira nas principais plataformas digitais de áudio. Também no YouTube você pode nos acompanhar aí toda semana um episódio novo, beleza? Quero agradecer a audiência de todos, um grande abraço e até mais. Valeu, muito obrigada pela audiência, pela companhia. E para encerrar o episódio de hoje, Silvio Santos vai dar tchau para todo mundo aí? Bem, mas você me complicou agora, hein? Você me complicou e não vai levar 50, não. Não vai levar 50. Valeu, gente. Valeu, pessoal. Um abraço. Tchau.